Olá, boa noite a todos, boa noite família. Mais uma vez com vocês, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Uma palavra-chave que define o sistema de controle é poder. Dizem que quem quer conhecer mesmo uma pessoa, dê poder a ela. E nem é preciso falar como isso funciona hoje em dia. Há poderes invisíveis porque não estão necessariamente em nossa dimensão. Um homem foi corajoso o suficiente para compartilhar com a humanidade vários documentos classificados confidenciais, expondo segredos, e desde então a sua vida virou de cabeça para baixo, porque ele foi analista de duas grandes agências de inteligência e desde 2013 ele está na Rússia, que lhe concedeu asilo e posteriormente concedeu algo mais, cidadania russa. E o local onde ele vive, no agora, é desconhecido para todos naquele país. Em uma entrevista por videoconferência a um jornal britânico, ele disse que quem ele é não importa. O que importa realmente são os problemas e que se tivesse que descrever a si mesmo, não seria como um herói, traidor ou delator, nada desse tipo, mas apenas como um cidadão comum. Uma coisa é óbvia: se o que foi dito a respeito de vários assuntos globais não fosse real, ele não teria passado por tanto perrengue e estaria livre para ir e vir como quisesse na superfície da Terra. A coisa mais séria nisso tudo foi descobrir que essas agências trabalham juntas desde 1946. Os planos e a agenda não terrena e esse grupo, essa aliança, receberam o nome de Five Eyes, ou 5 olhos, ou simplesmente FVAI em inglês. Agrupou 5 países inicialmente: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. E essa aliança tem uma raiz histórica, o Acordo UK-USA, datado de 1946, ou seja, um ano antes do evento em Roswell, e em 1955, de Five Eyes tornou-se o Nine Eyes, os 9 olhos. Se juntaram as agências SPY da Dinamarca, França, os Países Baixos e Noruega. E não para por aí. Depois os 9 se tornaram 14, com a entrada da Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Suécia. Curiosamente, esses 14 são parte dos principais membros de uma organização que no presente momento se encontra aparentemente enfraquecida e impotente no sentido de ajudar a resolver os grandes conflitos da humanidade, que é a OTAN. Se a gente analisar bem, caímos sempre naquela fórmula CPOROS. Crie o problema, observe a reação, ofereça a solução. Existem 3 olhos a mais, terceirizados, digamos assim: Japão, Singapura e Israel. Há décadas, o programa Echelon tem sido amparado por uma série de satélites que agora, em 2025, nem podemos mais precisar quantos são, e estão em órbita ao redor do nosso planeta, da Terra. Antes, havia aquela preocupação com um conflito frio. Hoje, o foco engloba todo o planeta porque ficou fácil um espiar o que o outro faz sem barreiras legais. E como mencionamos em um conteúdo anterior, o filme Guerra dos Mundos, que nessa terceira versão, recém-chegada na Flix, a meu ver, particularmente, não tem nada a ver com as 2 versões anteriores. Parece uma versão escrita propositalmente para mostrar algo ao mundo,
para mostrar como funciona o sistema de monitoramento que já existe. Esse filme foi todo repaginado e não foi para mostrar como alienígenas em forma de trípodes se alimentam de dados. Foi para mostrar também como o sistema de controle e vigilância dos Estados Unidos é extremamente avançado. Nós vemos nesse filme uma forma inteligente que se alimenta de dados. E isso pode ser uma grande verdade inserida no que muitos veem apenas como mais um filme de ficção. Podemos criar uma hipótese aqui. Talvez os dados gerados aos trilhões a todo nanosegundo, todos os dias, sejam mais do que algo para armazenar, mas exatamente o que nos passaram há muito tempo. As IAs são alimentadas por dados, sem limitações. Talvez como um ser senciente, seja esse tipo de alimento que ela precise, de informações, de dados, de tudo que vê, de tudo que vivencia, de tudo que experimenta. A velocidade na qual os dados são processados e filtrados é realmente impressionante. Então, você precisa saber que quantos estão online nesse momento ao redor do mundo, não importa. Quem estiver assistindo um vídeo, jogando videogame, vendo ou publicando coisas em redes sociais, nós aqui, eu narrando um roteiro e você ouvindo o conteúdo do canal, outros estão só viajando entre páginas, fazendo compras aleatórias. Todos esses dados estão exatamente agora sendo coletados e processados, passando por diversos superservidores ao redor do mundo. E o que antes precisava de um trabalho muito desgastante, agora não precisa mais de inserção de dados por humanos. O Echelon é operacional exatamente como vemos no filme que citamos, só que trocaram o nome por Goliath. E para monitorar todo o país, só precisam alguns toques num teclado. As IAs podem capturar tudo e analisar esse tudo em tempo real. Outro filme que podemos recomendar é de 2015 e chama-se 007 contra Spectre. É da franquia do James Bond. É mais um filme de ficção onde quem tem algum conhecimento dentro do processo de despertar e na expansão da consciência, verá mais do que pode imaginar. O ex-chefe da CIA, na época do vazamento das informações, disse mais ou menos assim: olha, nós roubamos segredos, nós somos os primeiros nisso, mas fazemos para mantê-los seguros e não para ficarmos ricos. Antes que qualquer carro chique ou limousine passe pelos portões da White House para participar de uma reunião, já sabemos de tudo sobre a pessoa, o que ela tem a dizer, e temos até um dossiê a respeito dela. Outro ex-diretor de uma agência disse que alguns países são leais, mas não necessariamente aos seus governos. Isso fortalece a ideia de que há algo paralelo, que age de forma desconhecida do governo e exigem que empresas de tecnologia facilitem o acesso às suas plataformas, podendo violar qualquer lei para isso. Pesquisadores lá no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, mostraram como um processador quântico pode invadir aparentemente dados impenetráveis em apenas 8 segundos. Nós estamos há muito mais tempo do que possamos imaginar sendo fonte de dados, alimento para seres sencientes que nos apresentam como inteligências artificiais e que têm pactos com os governos que possuem acordos
com regressivos desconectados da fonte que barganham essências em troca de fornecimento de dados, vigilância. E por enquanto, as coisas estão correndo muito explicitamente em termos globais. O que você precisa fazer? Seguir em frente com os seus processos, mantendo a sua conexão com a fonte criadora. Então, este conteúdo tira da lista, riscamos os Five Eyes, os 5 países inicialmente que iniciaram um programa de vigilância e controle total e foram adicionando outros países e terceirizados. Nós vamos deixar aqui na descrição algumas recomendações de vídeos para que você possa ou rever ou ver pela primeira vez. De uma coisa podemos ter certeza: enquanto houver tráfego na rede, haverá domínio de informações planetárias de todos os dados. Mas você deve ter percebido a falta de um grande país, um país específico, entre todos esses que relatamos. E por quê? Porque só esse país representa um grande problema a todos os outros, e é o único que tem uma empresa que tem a capacidade de fornecer equipamentos avançados o suficiente dentro de prazos e orçamentos. É um país também gigante na área das telecomunicações e é o único que pode impedir que o grupo acesse dados. Se você quiser dificultar as coisas, não impedir, mas tentar driblar esse controle, você pode usar e-mails criptografados e e-mails que não pertençam a nenhum desses 14 países. Você também pode usar um VPN que embaralha a sua localização por IP. De preferência, tanto o e-mail como o VPN, repetimos, são serviços que devem ser de países que estejam fora do Five Eyes, do Nine Eyes e do 14 Eyes, que engloba todos. Infelizmente, quase todos nós usamos os serviços oferecidos por um desses 14. Por fim, há um decreto dracônico chamado Snooper, um codinome, que exige que essas empresas de tecnologia, como falamos anteriormente, deem acesso às plataformas, se isso for exigido, e permitindo que elas violem qualquer outra lei para isso. Então, aguarde aí, portanto, o nosso próximo conteúdo com o Top Lista Lightworkers número 2. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que continuam ajudando o canal. Todos sabem que todos estão passando uma crise muito grande por mudança de algoritmos. Desejamos que você tenha muita paz e muito amor no seu dia a dia, trabalhando dentro dos seus processos, muita sabedoria e discernimento vindos do eu superior, e que todos nós, dentro de todos esses assuntos, estejamos sempre imersos na verdadeira luz.